A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Vamos para mais uma mensagem de Deus. Nesta oportunidade, eu quero falar um pouco sobre Acasias. Acasias é o 8º rei do Reino do Norte. Ele reinou apenas 2 anos. Uma coisa muito importante observar no reinado de Acasias é que ele não tinha nenhuma referência. Até então, nenhum antes dele havia tido temor de Deus. Nenhum deles havia liderado a nação de Israel conforme a cópia da lei de Deus que todo rei tinha que ter. O reinado desses homens, nem se ouve falar da cópia da lei de Deus. A cópia da lei de Deus indicava ao rei a vontade de Deus para governar a nação. E nenhum deles liderou a nação observando esta cópia. Todos eles desprezaram ela. Então, a referência que Acasias tinha era de pura idolatria. Elias era o representante físico da cópia da lei de Deus. É por isso que eu digo que Elias parece com a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é a cópia da lei de Deus diante dos olhos do mundo. O mundo não vai conhecer a palavra de Deus nunca, se não for pela nossa vida. Sabe como que o mundo vai ler a Bíblia? Olhando para nós, que somos testemunhas de Jesus Cristo. Nós precisamos ser representante físico da cópia da lei de Deus, principalmente nesta última hora da igreja na terra. Esse é o nosso papel fundamental da nossa vida na terra, até a vinda de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Elias mostra para Acasias que ele não era inocente. Elias havia desafiado o pai, agora ele vai desafiar o filho. É importante se entender que Acasias não tinha referência de temor de Deus, mas ele sabia de tudo o que havia acontecido com Acabe e Jezabel, seus pais. Ele sabia sobre o desafio no Monte Carmelo, e que ali ficou provado que só o Senhor de Israel é Deus. Ele sabia do fim trágico que os seus pais tiveram ao insistirem na idolatria. Ele sabia da extrema seca e fome que houve no reinado do pai. E ele sabia que tudo aquilo era resultado de confronto com o profeta do Senhor Elias. Ele conhecia o profeta Elias. Ele sabia da morte dos 850 profetas de Baal e Azerá. E que Elias era um homem de Deus. Quando os mensageiros de Acasias chegaram com a mensagem de Elias, Acasias perguntou: por que vocês voltaram tão depressa? Perceba, dá a entender que Ecrom não era tão perto,
Então os mensageiros respondeu: nós voltamos depressa, porque nós encontramos um homem pelo caminho, e ele nos mandou te dizer que desta cama que você está, você não desce com vida, porque mesmo você sabendo que há Deus em Israel, você consultou Deus Ecrom. Quando os mensageiros disseram isso a Acasias perguntou: como que este homem estava vestido? E eles responderam: ele estava vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: é Elias o tisbita. Ele conhecia o profeta de Deus. Aqui nós conseguimos entender o quanto Deus é misericordioso. Quantas oportunidades o homem tem para se arrepender. Hora boa de Acasias se humilhar, se prostrar diante de Deus, mas ele não faz. Ele mesmo sabendo de tudo isto, ele aceita o desafio. Elias está no monte mais uma vez. Outra bela representação da igreja. A igreja, ela não está em nível com o mundo. A igreja habita nas regiões celestiais em Cristo. Então Acasias vai agir com Elias da mesma maneira que o mundo quer agir com a igreja. Mas Elias, assim como a igreja, não está aliançada com as estruturas do poder político do mundo. Elias não está subsidiado ou aliançado com o poder político de Acasias. Ele é uma representação da lei ética, espiritual e moral de Deus. Elias é um profeta de autonomia, assim como a igreja deve ser. Se a igreja estiver ligada, aliançada às estruturas de poder político, ela perde a autoridade, ela não tem força para combater o pecado. Pedro, o representante da igreja primitiva, foi colocado no meio das autoridades e fortemente ameaçado. Lhe disseram: não se fala mais deste nome. Pedro não tinha nenhuma ligação com essa estrutura de poder. Então ele respondeu: julgai vós mesmo, a quem devemos obedecer? A Deus ou os homens? Deus seja louvado. Então Acasias manda a primeira tropa, 50 soldados, liderados por um capitão, e com a mesma arrogância de Acasias, o capitão chega no monte e diz: Elias, homem de Deus. O rei diz: desce. Elias não tinha nenhuma aliança com nenhum rei da terra, senão com o rei dos reis e com o Senhor dos senhores. Então Elias disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. E isso aconteceu. Desceu um fogo do céu e consumiu o capitão e os 50. Louvado seja Deus. Presta atenção. O que Elias estava respondendo para Acasias com esta reação: nenhum poder você tem sobre mim, se do céu não for te dado. Outra oportunidade para Acasias se humilhar diante de Deus, mas ele não fez.
nós vemos algo semelhante acontecendo no Monte das Oliveiras. Os soldados cercam o monte, fortemente armados, como se fosse prender um criminoso. E Jesus adianta e pergunta a eles: a quem buscais? Eles responderam: Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: sou eu. E quando Jesus disse isto, todos caíram por terra. E isso aconteceu por 2 vezes. O que Jesus estava dizendo a eles com esta reação? Vocês estão me forçando, mas eu quero dizer, realmente vocês não estão me forçando a nada. Tudo isto é para que se cumpra a vontade de meu Pai que está no céu. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Acasias manda outro grupo de 50 soldados, liderado por um capitão, e esse capitão usa de mais arrogância do que o primeiro. Ele sobe no monte e diz: desce depressa, porque o rei ordenou. Olha que ousadia maligna. Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. E isso aconteceu. Deus seja louvado. Não era magia, não era truque, era Deus operando, usando de misericórdia, chamando ao arrependimento. Deus seja louvado e engrandecido. Aleluia! Como que Deus é maravilhoso e bom. E eu creio que Deus nesta hora, através desta palavra simples e humilde, Ele está te chamando ao arrependimento. As oportunidades já foram te dadas de várias maneiras, mas você continua resistindo o chamado de Deus. Mas Deus continua te chamando para uma responsabilidade. Deus continua te chamando para esta salvação tão imerecida. Que você nesta hora, através dessa palavra, possa ouvir a voz de Deus e abrir o teu coração e aceitar. Em nome de Jesus Cristo, Deus seja louvado. Que Deus possa te abençoar e falar melhor contigo. Em nome de Jesus Cristo.